Bezans Healthcare apresenta Mulher Podcast. O seu podcast de saúde feminina, de médico para médico. Sejam bem-vindos ao Mulher Podcast, esse que é um podcast de saúde feminina para médicos. Meu nome é Marcela, eu sou gerente médica da Bezans Healthcare e hoje o nosso papo vai ser sobre metais pesados. E como, apesar disso parecer que não tem muita importância para você médico, acho que hoje, aqui com o nosso convidado, a gente vai tentar mostrar a importância de se ter um pouco de conhecimento a esse respeito e o impacto disso na sua prática clínica. O nosso convidado hoje é o médico Dr. Eduardo Cordioli. Ele é formado pela Universidade Federal de São Paulo, com residência médica em ginecologia e obstetrícia, e ele tem mestrado em ciências pela mesma instituição. Dr. Eduardo atualmente é Head de Inovação na Docway, diretor técnico de obstetrícia do Grupo Santa Joana e membro do Conselho da Saúde Digital Brasil. Dr. Eduardo, muito obrigada pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Acho que o nosso bate-papo hoje vai ser muito bacana. Obrigado. Agradeço o convite da Bezans. Acho que é muito importante a gente poder falar desse assunto, que é um assunto que poucas pessoas ainda estão prestando atenção, mas afeta a todos nós. Eu estou vendo, por exemplo, que você está com um belo batom. Sim. Agora, você olhou se seu batom tem chumbo ou não? Não olhei, não fiz essa... Não sei. Então hoje a gente vai falar disso, metais pesados. É isso. Então vamos abrir a nossa conversa. Eu já tenho um spoiler, Dr. Cordioli também. Antes de mais nada, eu acho que é importante esclarecer o que são, de fato, esses tais metais pesados. Olha, metal pesado, hoje, ele é encontrado em praticamente todo o nosso ciclo de vida. A melhor definição, como é que você define um metal pesado? É aquele que a ação humana não consegue destruir. A gente não consegue destruir um metal pesado. Agora, se a gente não consegue destruir nem com marreta, imagine se a gente engole um metal pesado. Ele não é metabolizado pelo corpo. Tá? Então nós temos alguns exemplos de metais pesados. Nós temos o chumbo, o arsênico, mercúrio, cádmio, alumínio, cromo, ou seja, uma série de metais pesados. E nesses metais pesados, ao não serem metabolizados, eles podem causar várias doenças, tá? E doenças que repercutem para o resto da vida. E como é que eles acabam, como é que o metal pesado acaba entrando dentro de mim? Eu não como pedra. Tá? Como é que ele acaba entrando? Contaminação. Tá? Então, mares estão contaminados com metais pesados. Não apenas mares, mas o solo pode estar contaminado através da atividade de mineração, através de você irrigar o solo, as plantas que você vai comer. Essa irrigação vem de uma água, onde essa água está contaminada, um lago contaminado com metais pesados. E a partir da ingestão de metais pesados, seja ingestão oral ou através da disponibilidade da pele. O maior órgão do corpo humano é a pele. E a pele absorve muita coisa. Né? A boca, o lábio, fica a dica. E assim, eu acho que é importante falar, o metal pesado ele é tóxico em baixíssimas concentrações, né? Então a gente não precisa de muito para, enfim, estar contaminado e sofrer aí com os efeitos adversos do metal pesado, né? Então, isso é um fato que eles afetam a biodiversidade e os ecossistemas. Eles podem se acumular na cadeia alimentar, afetando plantas, animais e, eventualmente, os seres humanos que consomem essas plantas e esses animais. É tudo uma questão aí de cadeia alimentar, né? Vai vindo um acúmulo dos metais pesados desde lá de comecinho na cadeia alimentar até que em algum momento pode chegar na gente, por exemplo, através de alimentos contaminados. Mas, além disso, esses metais pesados eles podem afetar a nós, né, os seres humanos, de uma forma direta. Dr. Cordioli, eu queria que o senhor falasse quais seriam os efeitos da intoxicação pelos metais pesados. Olha, você falou uma coisa que é muito importante. A quantidade. Não precisa ser muito para causar efeito. Claro que o tamanho do efeito está relacionado à quantidade que você acumula. Mas eu não falei que não é metabolizado? O problema do metal pesado é depósito. Mas eu como um pouquinho de cada vez, mas ele não sai de você. Aí você acumula. É uma poupança ao contrário. Tá? Então, por exemplo, o chumbo, a gente sabe que pode dar problema renal. Pode ser causa de insuficiência renal. Tá? O mercúrio
pode dar problema no desenvolvimento neurológico, pode dar alteração neurológica, você pode ter alteração imunológica, queda da imunidade, ou então você tem uma reação imune muito exacerbada. Você começa a ter alergia para um monte de coisa que antes você não tinha, provocada pelo excesso de metal pesado, mercúrio. Você, por exemplo, o arsênico pode dar câncer de pele, tá? Então, existem uma miríade de doenças provocadas pelos metais pesados. Não há nenhum benefício de se ter metal pesado dentro do corpo, só malefício. Tá? Então existe uma série de doenças que podem ser causadas pelo acúmulo de metais pesados. E eu acabei de me lembrar de uma coisa aqui, assim, não tem necessariamente a ver com o nosso assunto, mas tem, é que hoje em dia a gente não tem mais os termômetros de mercúrio, né? Lembra quando a gente era, há muito tempo atrás, quando quebrava um termômetro, caíam aquelas partículazinhas de mercúrio, né? E as nossas mães ficavam completamente enlouquecidas. Menina, não encosta nesse mercúrio, que isso daí é tóxico. Né? Hoje em dia, ainda bem que a gente não tem mais isso, enfim, esse mercúrio em casa, mas é isso, o metal pesado... Mas a gente tem outra coisa, pilha. É verdade, é verdade. As pilhas, né? Cada vez mais nós estamos digitais, cada vez mais nós temos produtos Pilha, digitais. Bateria de lítio, né? Então é muito importante o consumo consciente. Sim. Então você descartar, ensinar essa nova geração, nós não aprendemos. Sim. Né? E às vezes, quando eu vou jogar lixo fora, eu até fico meio confuso. Acho que é um teste, tem alguém me filmando, acho que vou errar o lixo aqui, né? Que é tanto... Mas é impressionante como os nossos filhos, eles conseguem direcionar e a gente tem que estimular, porque o descarte correto vai para lugares que não vão contaminar. Infelizmente, a minha geração, né, a nossa geração, a geração dos nossos pais contaminaram o meio ambiente, não tinha essa consciência. E aí... O lugar de depósito de lixo é muito perto do local de lagoa, contamina, né? A água passa por ali, vai para a lagoa que contamina a plantação e o metal pesado acaba vindo para você. E assim vamos. Então é tudo uma questão de cadeia alimentar e de contaminação em sequência, né? E assim, mais do que os efeitos na população adulta, entre aspas, assim que a gente está falando, a gente sabe que intraútero, o feto também pode ser afetado, né? Então a gente sabe que o desenvolvimento fetal, ele pode ser afetado por esses metais pesados também, e o feto, enquanto ainda está dentro do útero, pode ter efeitos relacionados à exposição da mãe a esses metais pesados. Você pode falar um pouquinho mais para a gente com relação a isso? Sim. Qualquer idade gestacional, o consumo pode fazer mal para o feto. Mas o primeiro trimestre, e na verdade, entre a 5ª e a 9ª semana, que a gente fala que é o período embriopático, é o maior período de risco para a exposição de metais pesados. Mas todos os metais pesados, eles causam um acúmulo de radical livre no corpo. E quando você tem um aumento de radical livre, você tem um estresse oxidativo, você tem uma inflamação, você fica mais inflamado. Estando mais inflamado, você vai ter uma troca de oxigênio da placenta, né, com o corpo da mãe, e levando esse oxigênio que passa como um filtro para o feto, deficiente. E tendo essa oxigenação deficiente, não apenas oxigenação, mas também menos nutrientes, você vai ter restrição de crescimento. Então o que a gente vê muito, praticamente em todas as contaminações de metais pesados, é a restrição de crescimento. E aí a gente tem umas especificidades, por exemplo, o chumbo pode dar malformação renal e hepática. Tá? O mercúrio, além da restrição de crescimento fetal, pode causar prematuridade, porque ele é muito inflamatório o mercúrio. E assim vai. E aí tudo isso, essa restrição de crescimento, por exemplo, vai ter um impacto aí pós-nascimento, né? Então a maior morbidade, enfim, Sim. vários outros problemas que essa criança vai ter na primeira infância e... Existe uma coisa que chama teoria de Baker, né? Que vem em direção à epigenética. Uhum. Todos nós temos genes para ser tudo. Uhum. E a gente acaba manifestando esses genes dependendo do estímulo que a gente tem. Uhum. Na epigenética na teoria de Baker, mostra que quando nós somos aquilo que nós comemos, aquilo que nós ingerimos. E quando um feto ele é restrito, para ele sobreviver, ele tem que aproveitar melhor a energia. Então ele se programa para a vida inteira ele aproveitar melhor a energia, porque ele tem que sobreviver com menos energia disponível.
tá? Porque ele tem um déficit de nutrição. A partir do momento que ele aprendeu a desenvolver com menos energia, né, ele engorda mais fácil na primeira infância. Então aumenta a chance dele ter diabetes mais fácil, obesidade, hipertensão, que são doenças metabólicas. Tá? Impactos epigenéticos intraútero que vão ter impactos na vida dessa criança aí por um bom tempo. Hoje a gente usa muito o termo programação fetal. Você pode programar não apenas um programa de computador, mas você pode programar o seu filho. Como? Uma boa alimentação. Né? É fácil falar, mas não ter tanto estresse. É fácil falar não ter estresse, né? Então é fácil falar, vamos meditar. Se fosse vamos fazer atividade física? Vamos atividade meditar, física, né? Mas, de fato, você, no período gestacional, é um investimento que eu falo para as minhas pacientes. É um investimento que você está fazendo pro resto da vida. Né? Tudo que você fizer agora vai repercutir pro resto da vida inteira do seu filho. Por isso que é legal fazer obstetrícia. Né? Você pode ser um neurocirurgião, salvar a vida de uma pessoa com 30 anos, 40 anos, já é um tumor da cabeça e sobreviver. Mas o obstetra salva a vida inteira da pessoa. Né? Não é legal esse ponto de vista? Então a gente programa a pessoa para poder desenvolver todo o seu potencial. E atenção à alimentação, atenção ao não consumo, né, de alimentos contaminados por metais pesados. E não só alimentos, qualquer produto que você usa, batom, tem que estar atento aos metais pesados. Eu vou aproveitar esse gancho da alimentação, porque a gente sabe que, não só o gancho da alimentação, mas o gancho também do estilo de vida, né? A gente sabe que é difícil hoje em dia, com a rotina e tudo mais, uma gestante conseguir obter todo o aporte nutricional que ela precisa, né? Só através da alimentação. E aí, seria interessante, por exemplo, fazer o uso de suplementação, né? E eu vi que saíram alguns trabalhos recentemente que mostraram que suplementos alimentares vendidos aí em farmácias, né, que a gente tem um livre acesso, estão contaminados com metais pesados. Isso eu acho que é relevante e é preocupante, né, Cordioli? Sem dúvida nenhuma. Existe uma série de nutrientes que são recomendados que nós façamos uso. Inclusive, a Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia listou, em parceria com a Organização Mundial de Saúde, listou os nutrientes que são muito importantes para o desenvolvimento dos primeiros 1000 dias, que a gente fala, desde a concepção até os primeiros 1000 dias de vida. Porque tudo aquilo que você fizer nesses primeiros 1000 dias, você altera todo o futuro da criança, né? Uma criança bem nutrida, ela vai ter mais chance de conseguir completar a graduação numa faculdade, de conseguir um melhor emprego, de ter mais amigos, de ter casamentos estáveis, uma vida mais estável. Olha que interessante, os primeiros 1000 vidas. Os primeiros 1000 dias. Um desses nutrientes, por exemplo, já que a gente está falando de metais pesados, ômega 3. Ômega 3, ele é muito importante. A gente sabe disso. Tá? E o ômega 3, as pessoas associam muito com peixe. Tá? Sim. Porque, como é que faz para... é comer peixe. E, de fato, os primeiros trabalhos que mostraram a associação do consumo adequado de ômega 3 e um bom desenvolvimento neurocognitivo após o nascimento foi baseado na quantidade de peixe que a pessoa comia. E foi estabelecido que a pessoa tem que comer pelo menos 150 gramas de peixe por semana, né, que dá mais ou menos 200 miligramas de ácido o DHA. 200 miligramas de DHA, que é o que a gente precisa para o correto desenvolvimento neurológico. E se associou, e muito suplemento foi feito usando peixe, substrato. Mas o ômega 3, ele não vem do peixe. O ômega 3, ele vem da alga. É que o peixe come a alga e a gente come o peixe. A gente não sai por aí comendo alga. Né? Mas o peixe vem da alga. Então, o grande problema é que no mar está contaminado por metais pesados. Dependendo do peixe que você come, por exemplo, o atum, né? Contaminado. Quanto maior o peixe, mais contaminado ele é. Tá? Então, essa atenção, o suplemento que você tem que usar, mas como é que foi feito esse suplemento é muito importante. Porque se você usar um suplemento sem uma rastreabilidade, né, uma garantia, um estudo, olha, nós testamos que não foi contaminado, você vai estar se contaminando. Apesar de você estar pensando, estou fazendo bem para mim, mas você pode estar ao mesmo tempo estar fazendo mal para você e para o seu filho.
se você não checar a procedência, né, não tiver um selo de qualidade naquilo que você consome. Eu ia justamente perguntar com relação a isso, né? A importância, então, de se fazer essa verificação da procedência do suplemento, se aquele suplemento ele de alguma forma foi testado para a presença desses metais pesados, que é exatamente como você falou. Você está achando que você está se fazendo um bem, mas na verdade está se fazendo mal e está, enfim, podendo comprometer a saúde do seu filho e etc. Então é importante fazer essa checagem, né? A procedência daquele suplemento. Porque, enfim, ainda mais aqui no Brasil, né, que a gente tem, enfim, N farmácias e a gente às vezes sai um pouco do controle, essa verificação, né, esses testes. Então, acho que é sempre importante entender da onde a fonte mesmo desse suplemento, né? Sabe que eu morro de medo das coisas manipuladas. Está muito na moda fazer manipulada, misturar um monte de coisa, etc. Eu não vejo problema, né, de se montar um suplemento, mas o problema é onde você fabrica. Uhum. Né? A própria matéria-prima, né? A matéria-prima. Da onde vem essa matéria-prima? Era esse a grande o nome que eu questão é essa. A grande questão é essa. Da onde vem essa matéria-prima, né? Aonde vem essa matéria-prima? Né? Por mais que o laboratório ali está ok, mas você comprou o sal, a matéria-prima de algo contaminado, você vai estar se contaminando. Com certeza. Né? Eu acho que é fundamental essa pesquisa mesmo, né? De saber da onde estão vindo a matéria-prima daquilo que está sendo feito e enfim. E sabe, eu vou te falar uma curiosidade. Sabe por que eu brinquei com um batom logo no começo? Porque todo esse assunto surgiu no último congresso da Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia e a presidente da FIGO, ela fez uma apresentação para gerar awareness, né, conhecimento sobre o assunto. E como é que surgiu isso para ela? Ela, como presidente, na época, da Associação Americana de Ginecologia e Obstetrícia, foi questionada pelos deputados, pelo Poder Legislativo, se a Sociedade de Ginecologia tinha alguma recomendação ou não aos cosméticos. Por quê? Se associaram a alguma coisa de uma indústria específica, vender maquiagem metalizada, alguma coisa disso, e ter aumentado o índice de malformação. E perguntaram para ela, questionaram, e falaram assim, mas vocês têm que ter responsabilidade sobre isso, vocês têm que orientar os pacientes durante a gestação. Ela falou, é verdade, cabe a nós, médicos, né, junto com farmacêuticos, Claro. todo mundo trabalha com saúde, orientar corretamente. Então a atenção para o uso não só da suplementação, mas o uso de cosméticos na gestação também é importante. Também, Olhar lá se não tem metal pesado, se não tem chumbo, se não tem mercúrio. O chumbo é o que mais tem, é o mais comum, viu? Tá. Olhar chumbo, mercúrio, arsênico. E realmente, né, são coisas que às vezes a gente faz, no caso dos cosméticos, enfim, as mulheres usam muito para beleza, autoestima e para o autocuidado, é exatamente o que você falou. Às vezes a gente acha que está tendo esse autocuidado, mas na verdade a gente está se fazendo mal, né? Então, Isso. E os metais pesados estão mesmo em todos os lugares, né? A gente vive essa crise ambiental, então os poluentes estão espalhados por todos os lugares e acho que nesse momento cabe a nós e cabe aos médicos levantar essa bandeira, falar cada vez mais sobre isso, né? Que é um tema relevante, é um tema que vai ter um impacto, no caso das gestantes, naquele feto que está se desenvolvendo. Sem dúvida nenhuma. Eu confesso que quando toda essa conversa sobre meio ambiente, eu sempre olhava o pessoal, putz, lá vai o eco chato. Né? Eu não aguentava esse pessoal. Quando começou a dividir lixo, eu falava, esse pessoal quer me deixar louco. Mas hoje eu sei a importância disso. Né? Acho que pelo fato de eu ter uma filha que tem 9 anos e eu querer que ela viva muito tempo. E num mundo melhor, né? Num mundo melhor, bom, né? Num mundo bom, né? Num mundo consciente. É isso. E nós, como queira que não, nós somos opinion leaders, né? Líderes de opinião dentro da nossa sociedade. E a gente tem que sim usar dessa nossa posição não apenas para orientar sobre doenças, mas tudo aquilo que pode levar você a ficar doente. Então nós temos um papel muito importante na sociedade de orientar sobre consumo consciente, né? De escolher, ensinar os nossos pacientes a escolher o melhor produto. Né? Às vezes você fala, não, eu vou no mais barato. Às vezes o mais barato sai caro lá na frente. Esse consumo consciente é muito importante.
Eu acabei de chegar agora de uma viagem que eu fui fazer para o meu irmão, que mora na Europa hoje, e é muito impressionante como as crianças lá, eles têm essa educação ambiental muito forte. Eles escolhem com você, eles querem saber o selo, parece que eles são de casa que eles estão fazendo. Eles têm que falar, mas isso aqui é plástico, tem BPA, não, eles falando em francês, né? Eu tenho BPA, não tem BPA, não vou querer. Criança, né? De 8 anos já, eu levei eles para escolher um brinquedo que o tio queria dar um brinquedo para mimar, eles foram lá escolher, não, isso aqui não tem com selo de BPA. Eu falei, nossa, como é que ele sabe isso? Olha que interessante. É isso, né? Então, ainda bem que as novas gerações estão vindo mais conscientes, né? Afinal de contas, mas justamente elas estão vindo mais conscientes porque nós que somos pais, né, estamos também mudando a nossa consciência com relação a isso, né? Você falou de ser eco-chato, né? Eu sou a eco-chato da minha família e da empresa também, mas eu vivo puxando a orelha de todo mundo. Eu acho que, na verdade, esse termo não existe. Eco-chato não, é só eco-consciente, né? Chato não, a gente só está pensando no futuro do nosso planeta, no futuro das nossas crianças, e a gente só quer que, enfim, a gente garanta aí um mundo saudável e, enfim, bom para todas as gerações futuras, né? Então... Se existe a programação fetal, existe a programação da geração futura da sociedade. Então a gente está fazendo a programação da geração futura de um consumo mais consciente. É isso. E o importante, né? Essa consciência plena de tudo aquilo que envolve saúde, não apenas aquele conceito de doença-remédio, mas tudo aquilo que leva você a se manter saudável, hoje é o principal fator de ganho de saúde de qualquer sociedade. Porque é a forma mais, vamos dizer, sustentável, e quando eu falo sustentável, não é só sustentável em termos de planeta, mas sustentável economicamente. Porque a gente sabe que hoje saúde, né, está muito caro e virou uma coisa impagável. Se nós não investirmos em prevenção, em bons hábitos para nós ficarmos menos doentes, ninguém vai pagar a conta. É isso, é isso. Então, mais do que curar a doença, a gente precisa prevenir, né? Então, prevenir a doença. É isso. Gente, eu acho que a gente teve um papo muito bacana com o Dr. Eduardo essa tarde, e eu queria agradecer muito a sua presença. Foi um bate-papo muito legal. Eu acho que para trazer mesmo a conscientização sobre esse tema que e não é uma novidade, né? Mas talvez para a comunidade médica, dentro desse contexto específico que a gente trouxe, seja assim uma novidade, aí às vezes para colocar uma pulguinha atrás da orelha. Muito obrigada. Disponha, obrigado a vocês.